Algum jeito de te apresentar que você prefira? Não, não, pode chamar de Heleno mesmo. Pronto. Do Art Studio. Art Studio, isso aí. Fechou. Fala, meus queridos! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Um vídeo aqui show, um videozinho especial. Nosso aí primeiro convidado, começamos aí com o pé direito. É ele, Heleno Lira, do Art Studio. Ficou bonita a introdução? Tá valendo? Tá valendo, show de bola. Valeu, meu querido. Bom demais, bom demais. Então, Heleno, massa você estar aqui com a gente. Tô feliz demais. Como eu já disse, bom, a gente já conversamos um pouquinho em off. Isso aí. Deu pra ver que você já é gente boa, então vai ser bom. Aqui pra frente é só alegria. Bora fazer umas perguntas aí. Quanto tempo de mercado você tem, Heleno? Então, cara, vamos lá. Vamos contar uma historinha, então, para responder a sua pergunta. História a gente gosta. Vamos lá. Pra galera que tá começando a assistir, não me conhece, não faz ideia de quem eu sou ainda, meu nome é Heleno Lira. Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo. Se você levar em consideração aí todo o tempo que eu tenho envolvido com arte, eu já devo ter uns 25 anos de mercado. Caraca! Então, assim, eu não consigo me ver sem ter algum tipo de trabalho relacionado à arte. Eu trabalho, de fato, assim, desde os 15 anos, tinha um trabalho normal, trabalhava no escritório de contabilidade, depois comecei a dar aula de inglês e educação artística, né? Sempre fiz freelance, na época que freelance não existia, então fazia desenho para peça de teatro, eu criava cenário, fazia objeto de cena, fazia desenho de pessoas na rua, né? Ia para a beira da praia fazer desenho ao vivo. É mesmo? Chegou a fazer isso? Rapaz, cheguei a fazer tanta coisa, cara. Show demais, show demais. Isso depois foi evoluindo, foi crescendo. Eu fiz faculdade de arte, e aí dentro da faculdade de arte, eu comecei a me envolver comecei a conhecer as convenções de anime. Já tinha participado das primeiras convenções de quadrinho de Vitória, né? Apesar de não ser natural de Vitória, eu sou de Guarapari, mas eu vinha para Vitória participar dessas convenções. Fui assim meio doido e eu sempre fiz minhas fantasias. Eu gostava muito de festa fantasia, eu gostava de fazer as fantasias. É o cosplay bem antes de ter esse nome, né? Bem antes de ter, exatamente. Nossa. E aí um amigo meu falava assim, pô, Heleno, você tem que ir no evento de anime, cara. Você tem que fazer cosplay. Eu, cara, o que é cosplay? Eu não faço ideia do que é cosplay. E ele falou assim, bicho, não. Eu tinha feito uma fantasia para mim do Jaspion, uma festa fantasia. Ele falou, bicho, leva a sua fantasia do Jaspion. Do Jaspion? Caraca, complexo, hein? E eu já esculpia nessa época. Eu tinha uma série de bustos de super-herói. E aí eu entrei em contato com a organização do evento. Eles me ofereceram uma mesa, onde eu levei esses bustos de super-herói para vender, sem a menor pretensão, assim, né? E até vendi alguma coisa, mas o grande lance é que eu ia levar a fantasia do Jaspion. O ponto alto do evento é que eu ia levar a fantasia do Jaspion. E quando eu veio vestir a fantasia, bicho, o evento parou, assim, cara. Porque não tinha até então ninguém com fantasia, com cosplay nesse nível, né? E aí, daí para frente, eu criei uma empresa voltada para eventos de anime. Então a gente produzia material, a gente desenvolvia produtos focados nos eventos de anime. Caraca, que coisa mais... E aí, isso em 2006. E isso a gente desenvolveu, a coisa cresceu de um jeito que a gente começou a fazer evento no Brasil inteiro. Então, tinha produto meu no Sul, tinha produto meu em São Paulo, tinha produto meu no Rio, em Belo Horizonte, em Manaus. Já fui em Salvador 2 vezes fazer evento em Salvador. Fiz 2 edições do Anipolitan. Anipolitan, já fui no Anipolitan aqui. Então, depois acabei não indo mais para o Anipolitan, né? A gente acabou abrindo uma loja física em Vitória. E aí eu só produzia esses produtos e distribuía. Acabei não fazendo mais evento. E aí, em 2010, surgiu uma oportunidade para dar aula de desenho. Uma conhecida minha que era professora de desenho, estava saindo, estava vindo embora para a Argentina. Falei assim, pô, Lano, por que você não traz seu portfólio? Eu já tinha experiência de escola, de dar aula de escola. Por que você não vem dar aula de desenho aqui, né? Vamos ver.
A minha esposa falou, não, vai sim, vai dar aula de desenho e tal. Aí eu acabei indo, mostrei o portfólio, acabei dando aula, montei minhas turmas, e aí eu aproveitei que eu estava dentro dos eventos, organizando os eventos aqui em Vitória, né? E aí eu comecei a divulgar esse curso de desenho, as turmas foram crescendo, eu comecei a dar aula todos os dias, fechei a produção, parei de produzir, porque estava me dando muito mais dinheiro, muito menos estresse da aula. Imagina. E aí, em 2014, de tantas pessoas pedirem, eu comecei a dar aula de escultura aqui em Vitória. Eu não contei a história da escultura, depois, mais pra frente, a gente conta a história da escultura, como que a escultura começa. Pô, mas eu achei massa, que eu não sabia dessa sua trajetória. Então, Da fantasia do Jasper pro resto do Brasil, né? Exatamente, cara. E, assim, eu comecei a fazer cosplay para outras pessoas, inclusive. Teve cosplay meu que ganhou nacional, lá em São Paulo. Mas aí eu comecei a dar aula de escultura, porque eu comecei a levar as minhas esculturas que eu fazia para mim, para os eventos, e o pessoal ficava doido. Porra, você faz isso? Como assim você faz isso? Não, você tem que ensinar. Eu já estava dando aula de desenho, as pessoas sabiam que eu dava aula de desenho. Por que você não dá aula disso? E aí eu levei a proposta lá para o local onde eu dava aula de desenho, e eles toparam. Fiquei dando aula de escultura lá 1 ano e meio. Só que aí as pessoas começam a querer fazer molde, começam a querer fazer cast. Ele não quer ficar com a peça no clay, né? Ter isso permanente. E aí o lugar já não comportava mais mexer com resina, por causa do cheiro da resina. Sim. Aluguei um local, levei os meus alunos de escultura. Eu devia já ter uma média de 20 alunos de escultura. Foi inclusive, uma época que eu já estava estourando no mercado de escultura, né? Já estava chamando muita atenção fora do Brasil no mercado de escultura, e eu acabei aproveitando isso para montar uma produção também dentro do estúdio. Então eu intercalava entre aula e produção. Nossa. E aí a gente o estúdio começa fisicamente, né, com o nome Eight Art Studio em 2017, e a gente já está em 3 anos aí, tá só crescendo, né, cara? Só crescendo, a gente está só agregando cada vez mais parceiro, né? Expandindo para o digital agora, tentando fechar parceria para tirar a produção de dentro do estúdio e passar para outras pessoas, para que eu possa ter mais tempo de esculpir. Sim, né? Sim. Imagino, porque senão esse tempo não sobra. Não. Eu devo ter aqui em casa hoje uns quase 10 projetos paralelos. Caraca! 10 coisas acontecendo assim ao mesmo tempo. E vale lembrar, meus queridos, que ele ainda tem um filho pequeno em casa, viu? De brinde aí. Ainda tem um bebê de 11 meses aqui. 11 é um bebê, casa pra cuidar. Ixi, tem muita coisa, cara. Isso aí. Por isso que é bom fazer o que gosta, né, homem? É fundamental, né, cara? Pra quem já segue meu canal, o que eu mais falo no canal, nas lives, bicho, se você fizer aquilo que você gosta, se você se dedicar da maneira correta, da mesma maneira que você se dedica com um trabalho normal, né? Na verdade, você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Mas se você se dedicar tanto quanto, cara, você não vai trabalhar mais. Você vai fazer aquilo que você gosta, então você vai ser feliz. A grande verdade é essa, você vai ser feliz. Bora correr atrás. Vida de artista é complicada, né, cara? Eu tô vendo, eu tô todo no início da minha, né? É umas coisinhas. Eu ainda moro com meus pais. Aí eu consigo me estruturar bem e tal. Estamos avançando. O canal Quase Artista também está crescendo. Isso aí, legal, bacana. Estamos indo bem. Muito bom. Cara. E aí a gente vai estabilizando, mas eu já tô vendo que o artista brasileiro, ele tem que ser muito... Ele tem que fazer muitas coisas, né? Ele tem que ser seu próprio empresário, tem que ser tudo, né? Basicamente. É isso aí, cara. Você tem que ser o seu próprio divulgador também. Você tem que saber fazer tudo. Assim, eu não me acho o meu melhor divulgador. Eu não acho que eu seja o cara que melhor divulga assim, o próprio trabalho. Tem pessoas que fazem isso melhor do que eu e tem mais seguidores no Instagram, tem mais seguidores no YouTube, no Facebook. Sim. Tal. Inclusive, meus queridos, bora aí seguir o Heleno, desculpe te cortar. Não bora seguir o brother no... Bora lá, meus queridos, pro YouTube do Heleno, tem muita coisa para aprender. Tem muito conteúdo lá, né? Procura depois o Eight Art Studio no YouTube.
né? 8 de 8, EIGHT. Isso. E tem muito conteúdo para quem quer esculpir, para quem quer aprender escultura, desenho. Tem muito conteúdo. Vai lá assistir que vocês não vão se arrepender, cara. É a coisa, é Vai ver um aprender. pouquinho também. Tem umas palhaçadas lá também. Coisa boa. Ô, precisa, né, velho? Aguentar direito. Você Muito tá bem. querendo se divertir. Com certeza, com certeza. Eu perguntei, grande Heleno, pra um pessoal, acho que teve até seguidor seu que deve ter botado umas perguntas também, viu? Você repostou Pô, lá. legal, cara. É, legal. foi massa, foi massa. Esse intercâmbio, rapaz, é massa. Né? É assim. Artista tem que ser unido, eu penso assim, né? Penso assim. Eu acho que quanto mais a gente se agregar, melhor, né, cara? Mais se ajudar, melhor pro mercado. Com certeza, com certeza. Porque a gente acaba se ajudando muito. Um passa trabalho pro outro, troca informação. Você não cresce de outra maneira. Não adianta você ficar isolado numa caverninha, você não vai evoluir, você não vai crescer. Precisa ter essa troca de informação, né? É importante. Com toda Mas certeza. bora lá, senta essas perguntas aí do pessoal pra gente. Bora lá! O pessoal aqui perguntou muito sobre o que é que você usa. Você já falou aí que é a clay, mas a gente dá até pra destrinchar um pouquinho mais. Você começou como? Foi com biscuit? Foi com barro? Durepox? Vamos lá, então. O que eu uso? Bom, hoje eu tô usando uma calça preta e uma blusa preta. Caraca, né? Caraca. Péssimo, né? Horrível, horrível. O canal é desse nível pra Tá baixo. bom, o pessoal já tá acostumado. Vamos lá, então. Quando eu comecei a esculpir, em 1997. Eita pau. Isso não existia internet, isso aqui era mato, né? Tinha pouquíssima informação, você não conseguia ver vídeo na internet, era só site e imagem. E eu comecei a esculpir justamente por aquilo que a gente estava conversando antes em off, por causa da revista Wizard. Eu sempre fui ligado a quadrinho, eu queria desenhar quadrinho. Tamo Desenhei junto. quadrinho para uma editorazinha de São Paulo. Aí, eu sempre tive essa relação com quadrinho, eu comprava muito quadrinho. E antigamente o único jeito que você tinha para saber as novidades ou era comprando a revista Herói ou comprando essa revista americana chamada Wizard. A Wizard eu cheguei a ver. Então, a Wizard ela era fantástica porque ela tinha promoção, ela tinha concurso de desenho, ela tinha concurso de toy makeover, hoje se chama toy makeover, naquela época era Homemade Heroes. Homemade Heroes. E um dia eu comprei uma Wizard. Ela vinha com pôster, vinha com card, enquanto o Herói só tinha as informações, né? Ela tinha um guia com preço de quadrinho para colecionador. E um dia eu comprei essa revista e ela tinha uma matéria de 4 páginas de um artista americano chamado Rand Bowen, que criou uma empresa chamada Bowen Designs. Ele é o cara que começou o negócio de produzir estátua de super-herói nos Estados Unidos. Caraca, a gente só tem o mercado que tem hoje por causa do Rand Bowen. Por exemplo, depois dele que veio o McFarlane, por exemplo. Sim, então, o Rand Bowen, ele começou na garagem dele, fabricando estatueta de super-herói, que ninguém fazia. Até então você tinha os brinquedinhos. Voltado pra criança, né? Voltado pra criança. Pra criança. Você tinha uma coisa muito underground nos Estados Unidos. Pessoas que faziam na garagem de casa, distribuíam para amigos. E o Rand Bowen foi o cara que conseguiu fechar contrato com a Marvel e com a DC ao mesmo tempo. Ele começou a produzir material licenciado. E aí tinha uma reportagem do Rand Bowen ensinando a fazer um Boba Fett de Star Wars numa massa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu conhecia biscuit, eu conhecia Durepox, eu conhecia argila. Era o que tinha no mercado. Você modelava... Todo brasileiro, né? Talvez. Eu não modelava ainda, eu só desenhava. E aí quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, puta que pariu, velho. Se esse cara fez isso, eu vou fazer essa merda também. E aí eu peguei uma caixa de Durepox que eu tinha lá em casa, fiz um bonequinhozinho, fiz um personagemzinho que saía de dentro do Spawn, de um card americano, desse tamanhozinho, eu tenho o card até hoje. Tem uns bonequinhos, uns monstrinhos rasgando o Spawn de dentro para fora, saindo de dentro. Essa revista, essa imagem, ela é a capa de uma edição americana do Spawn que não tinha saído no Brasil. Eu fiz o bonequinho e eu falei, caralho, velho,
se eu fiz isso, eu vou fazer o grande. Aí eu fui fazer um Superman. Pô, E caraca, mano. fui comprando o Durepox e o legal é que esse Superman, ele ia segurar os meus quadrinhos, então ele tava numa pose assim, ó. Ah! Assim, ele ia apoiar os meus quadrinhos. Legal, legal. O Durepox é pesado e ia dar certo. Exato, cara. E aí eu fui fazendo, só que eu não consegui fazer a cabeça do Superman. E quando eu não consegui fazer a cabeça do Superman, eu falei assim, bicho, eu serrei a cabeça fora, fiz uma cabeça nova e eu mudei de ideia e transformei no Spawn. Então, minha primeira Porque tinha escultura era o máscara, Spawn. beleza. Já não ia gastar Aí tudo eu na disse- cabeça. Eu disfarcei a falta de A habilidade boca não ia massa. anatômica em fazer a máscara. E aí, depois que eu fiz esse Spawn, cara, eu comecei a modelar assim freneticamente. Eu cheguei ao ponto de produzir no Durepox. Isso eu trabalhava de 8 às 5 da tarde. Eu já não estava mais estudando à noite, mas eu conseguia produzir uma estátua por semana. Putz, bom demais. Eu produzia Qual a no escala? Durepox 1:6. Ah, massa, pô, legal. 30 centímetros. Eu produzi em uma semana, desde a concepção até a pintura. Então, no final de uma semana, eu tinha uma peça pintada. Vendi várias peças numa famosa feira hippie que tinha na minha cidade. É mesmo? Levava. Na verdade, era uma feira de artesanato, né? Então, levava para lá e modelava. Então, eu acompanhei a criação dos primeiros fóruns de escultura no Brasil, participei de todos eles. E aí um ponto importante. Lá em 2004, surge a Jim Clay. A Jim Clay, ela começa a introduzir oil clay no Brasil, né? Até então não existia oil clay no Brasil. A gente tinha plastilina, que é a famosa massinha de modelar, Isso. sem ser essa de trigo, né? Que hoje tem essa de amido para criança, Sim, que é sim. a soft. Então, assim, tinha plastilina. E aí, quando o Edu lança a Jim Clay, cara, acabou. Não tem mais por que ficar no Durepox, né? Aí eu acabei, aos pouquinhos, migrando para o oil clay. Então, no oil clay, quando o Edu lança, eu cheguei a fazer um Homem-Aranha, baseado no traço do Alex Ross, numa cena que o Homem-Aranha está subindo uma parede, assim, ele está passando pela janela, né? Então, essa cena É da de janela. Marvel? Você pegou de Marvels, um quadrinho? De Marvels, isso aí. Putz, eu conheço. Eu já devo ter visto até isso. Eu fiz essa peça, mas eu produzi acho que 5 cópias dessa peça. Não tenho mais ela, se perdeu. Oh. Quem tem guardado em casa tem. Eu não tenho nem esse contato. Guarda, viu, galera? Vai valer ouro. Vai valer uma grana daqui a um tempo. Massa, E massa. aí, depois dela eu fiz um Juggernaut. Esse Juggernaut ficou horrível. Pô, tipo, Esse anatomia. Juggernaut, Assim. não. Proporção dele não ficou legal, porque eu tinha pouca massa, eu tinha 1 quilo. Se você pensar na época. Esticou demais o braço, as pernas, ficou meio. Sim, ele ficou compridão. Foi mesmo? E aí. Eu tô falando assim, eu tenho que ver, vai que eu acho legal. Eu tenho que adaptar. Depois eu te mostro. Eu quero ver. Depois eu te mostro foto. Na verdade, tem uma live minha. sua, né? Eu acho que eu já vi essa live até. Eu tô achando tem uma live falando sobre a evolução do artista. E aí eu mostro essas esculturas velhas comparadas com esculturas novas. Né? Massa. Porque eu parei de modelar em 2004. Depois que eu entrei na faculdade, eu acho que 2006 foi o último ano que eu modelei figura humana. Que aí eu abri a empresa. E aí a modelagem, a escultura, ela passa a ser escultura de protótipo para as coisas que a gente fabricava, né? Eu cheguei a modelar um Narutinho desse tamanho, fiz molde, vendi umas cópias também. Bom. Mas nesse meio 2006, tempo que ficou um pouco mais parado, né? Aí eu fiquei parado até de 2005, 2006 mais ou menos, até 2014. Foram 10 anos aí sem fazer nada expressivo de escultura, mas sempre trabalhando com oil clay. Para quem está vendo e não sabe o que é oil clay, sim, legal você falar isso. Oil clay é uma massa à base de óleo. Ela é parecida com a massinha de modelar, só que ela tem durezas diferentes. Então você tem uma massa soft, uma medium, hard, extra hard, tem ceras, e elas... Por que elas precisam ser à base de óleo? Porque elas não secam. Porque a grande diferença da argila é que a argila, quando ela desidrata, ela seca, ela racha. Se você não assar ela no forno, ela racha.
E aí, o oil clay ele acaba tendo muito mais resistência. Eu consigo trabalhar por um período de tempo muito maior do que na argila, né? Então, hoje eu trabalho basicamente com oil clay. Então, depois que a gente faz essas peças no oil clay, a gente vai para um processo de desmembramento. Depois a gente faz os moldes em borracha de silicone e faz as cópias em resina. E aí você vai para montagem, Depois, pintura. É. Depois tem montagem, pintura, embalagem e envio, né, para o cliente. Essa Tem toda uma cadeia aí de construção para você conseguir chegar à venda do produto. Exato, é puxado, né? É o que a gente falou. Tem que gostar. Tem que gostar, né? Ainda mais Tem. tirar pintura é a parte que eu não sou muito fã. Assim, eu gosto do biscoito por causa disso. Eu já consigo tingir a massa, né? Aham. Antes. Mas agora o biscoito tem tudo aquilo que a gente até já falou. Ele vai encolher, tal e tal, né? Tem isso. Que Vai pode dar dor de deformar. cabeça. Ele não aceita um nível de detalhes tão alto. É verdade. Se aperta, ele volta. Se aperta, ele volta. Fazer, por exemplo, uma textura de pele, né? Talvez fique um pouco complicado. Bem mais complicado, Sim. né? Você tem que fazer uma textura mais funda para ela. Né? Porque você Ela vai ter que voltar. calcular, volta. Tem isso. É isso Gosto aí. muito do biscuit. Gosto muito. Aqui no canal, biscuit é o rei, né? Mas, vamos supor, o cara tá mexendo com o biscuit, um brother que tá vendo aqui o nosso vídeo, já tá chateado com essa coisa, esse vai e volta da massa, encolhe, faz a estrutura, o biscuit encolhe, a estrutura rasga o biscuit. Nossa, é horrível, cara. Chato. Horrível. Você recomenda, então, a oil clay? Ou oil clay, né? Ou polímero. A massa de polímero lembra muito não. Parece um pouquinho com o biscuit. Sim. Né? Alguns artistas, inclusive, usam a mesma técnica do biscuit para o polímero. Você tem visto aí ultimamente no YouTube uma enxurrada de vídeos de um chinês fazendo umas coisas muito rápidas. Que danado aquele chinês, velho. Rapaz! Aquilo é polímero. Ele parece um pouquinho biscuit, mas você vê assim que tem um negocinho... Ele tem uma plasticidade maior do que o biscuit. O legal do polímero é que depois que você termina a escultura, você assa no forno e ela endurece. Ela vira uma peça permanente. É uma das vantagens do polímero. Porém, é extremamente caro no Brasil. Extremamente caro. Tá? Então, E aí, o legal do oil clay, o que compensa no oil clay, é que ele acaba sendo mais econômico, porque você compra 1 quilo, você faz uma peça, tira o molde, desmancha, e pode usar de reusa novo, a massa. Dá Você pra pode reutilizar. reusar a massa indefinidamente, né? Isso Eu tenho massas que... Eu tinha uma plastilina que ela já estava comigo há uns 15 anos. Tá desgrama. É mesmo? Plastilina, a massinha de modelar, pessoal. Massinha de modelar, da Acrylex, que eu comprei várias caixinhas. Porra, da Acrylex? Que massa! Derreti tudo numa panela, ela ficou de uma cor só, ficou uma cor de bosta. Um marrom cocô. Funciona, né? E aí, só que eu deixei ela muito tempo no sol, porque eu estava fazendo uma peça que eu não terminei, ela ficou muito tempo no sol, ela acabou ressecando, porque o óleo evaporou. Sim. Né? Até condicionei ela depois, mas ela começou a dar fungo, porque ela estava tão velha que ela começava a dar fungo. Aí eu achei melhor jogar fora. A história de amor teve que acabar, né? Não, e hoje tem plastilinas melhores no mercado. A X3, que é o material que eu uso, é uma plastilina fantástica. A X3 também tem até oil clay, né? Eles fabricam oil clays e plastilina. Ainda quero experimentar o material deles. Ainda vou experimentar. Cara, se você puder fazer, faça, cara. Pra mim, hoje no Brasil, é o melhor material que tem. É mesmo? Melhor oil clay que tem no Brasil hoje é o material da X3. Vou comprar e vou vir aqui. Eu uso, não. Não! Eu uso. Imagino! Pô, legal, faz isso mesmo, cara. Faz eu isso testei mesmo, cada bem coisa legal. ruim aqui e tem uma de vez em quando aparecem as coisas boas também. Muito show, muito show. Embarcando então, você gosta de mexer com a oil clay bastante, né? Pra tirar as peças em resina. Uhum. Recomendou pra galera que curte o biscuit, querendo experimentar outra coisa,
A massa polímero, a polymer clay. Sim. A própria oil clay é massa. Vamos falar, oil clay é massa. É gostoso de mexer. Cara, As durezas Eu- é bacana. Quer fazer uma peça pequena, pode pegar uma dureza maior, esquenta que isso usa, aí, né? isso É massa, aí, oil clay é isso, massa. Eu gosto isso muito. aí. Você tem uma variação de usos muito grande, né, cara? Muito grande. Isso aqui foi uma pergunta, até mais de uma pessoa perguntou. Quais as ferramentas, e se você tiver o nome, vai ajudar muito a galera a procurar. Quais as Tá. ferramentas boas para se trabalhar com escultura, modelagem? Eu gosto de brincar falando que minhas melhores ferramentas são essas. Claro, isso aí não tem. Só que a mão tem limite. Tem coisa que a tua mão não consegue alcançar, tem forma que a mão não tem pega para você fazer. Você vai entrar num cantinho, não dá. Região de pálpebra, boa. Então, aí não dá. Então, assim, cara, eu tenho muita ferramenta, mas no final das contas eu acabo usando, sei lá, 5 ferramentas. É importante que você experimente todas, experimente o máximo de ferramentas possível para você achar aquela que você melhor se adapta. A gente costuma brincar que para um bom escultor, um palito de churrasco funciona. Sim. Eu acabo usando muitas ferramentas da X3, tá até do meu lado aqui, ó. Oh, glória, que beleza! Então, deixa eu mostrar para vocês aqui 2 tipos de ferramentas básicas. Vamos lá. Então, a gente vai ter essas ferramentazinhas aqui, ó. Sim. Que são ferramentas de loop. O nome disso é esteca. Estecas, famosas estecas. As famosas estecas. Elas têm araminhos dobrados de formas diferentes. E a gente vai ter espátulas. Sim. Certo? Também com pontas diferentes. Então, assim, dentro disso, você ainda vai ter as ferramentas dentárias. As ferramentas dentárias, elas são adaptações. Olha, ferramentas escultóricas. Coisa de protético isso aí, né? De dentista mesmo, né? Coisa de dentista protético. Porque o dentista ele está fazendo uma escultura. O dente mas é uma escultura. Então, eles adaptam ferramentas grandes para formatos pequenos. Então, vale a pena você ir também numa dental ver possibilidades. E uma outra coisa, à medida que você vai evoluindo, vai estudando, vai praticando, você acaba desenvolvendo ferramentas suas. Então, por exemplo, eu acabei fazendo umas estequinhas muito pequenininhas que eu não achava. Então, eu falei assim, vou dobrar do jeito que eu gosto. Então, eu fiz as formas que eu gosto e acabei criando essas ferramentinhas. Então, ó, ferramenta de textura. Ferramentinha de textura. Fez um garfinho aí. Fiz um garfinho. Tem rastelos que eu também fiz. Enfim, você compra. Isso tudo no mercado tem aí 3, 4 empresas no Brasil hoje fabricando ferramenta de escultura. Mas você pode usar, inclusive, as próprias ferramentas do Biscuit. Sim. Não tem problema nenhum. Sim. É chato, por exemplo, que ela pode, se for plástico e tal, tem a questão de quebrar, né? Sim, se você pegar uma ferramenta de plástico para trabalhar num oil clay hard, ela vai quebrar. Eu aprendi assim mesmo. Você vai usar ela para trabalhar com plastilina, o plástico funciona até bem. Mas... E aí vale a pena você dar uma pesquisada. Eu não gosto de falar, usa essa ferramenta. Não, essa ferramenta funciona para mim. Né? Esse tipo de loop, esse tipo de arame, funciona para mim. Então é importante que quem está começando... O pessoal, a gente gasta muito dinheiro errado. Né? E o pessoal acaba... não, mas o material é caro. Pô, não é que o material é caro. A gente que gasta o dinheiro da maneira errada, né? Então, se você pensar direitinho e falar assim, eu vou gastar R$20 em uma ferramenta que vai ficar comigo aí anos, pô, não é caro. Não é, realmente. Né? Não é. Então, R$20 você compra um hambúrguer e come na hora, acabou. Acabou. No outro dia você vai no Vaza e deixa ele lá de brinde. Olha lá seu hambúrguer. Então, assim, é uma questão de você repensar seus... É investimento. Investimento. Quem quer ser artista, quem quer viver de arte, tem que investir, não tem jeito. Vai investir aí uns 10, 15 anos da vida. Eu estou investindo, desde os 14 eu estou investindo em mim, investindo em material, comprando, testando, experimentando. E é isso. Show demais, show demais.
Mas dá uma olhadinha depois no Google, dá um Google aí que você vai achar 3, 4 empresas que fabricam ferramentas no Brasil e vendem. E assim, talvez as pessoas que estão nos assistindo agora, tem muita gente que me acompanha que mora no interior. Deve acontecer também com você e não gosta de comprar pela internet, né? Cara, não, isso tem que ser pela internet. Né? Não, você não vai achar na esquina, você não vai achar isso numa papelaria. Não dá. Ainda mais quem mora interiorzão desse meu Nordeste aqui, né? Tem que ser pela internet, cara. É o melhor caminho, isso é um caminho mais curto. Vai na internet e compra. Vai pagar frete? Vai. A história do investimento. Isso aí. Mas, assim, tendo uma lojinha que venda coisa de dentista na cidade, sei lá. Sim, Vai, procura, né? Normalmente as cidades têm uma loja de dentista, né? Eu imagino isso. Eles chamam de dental. Normalmente você consegue comprar muita coisa em dental. Dental, aí, galera. E não são caras, cara. Não são caros. Ó, pra você ter ideia, ó, uma espátula dessa aqui de dentista custa em média 12, 15 reais. Oxe. Se a pandemia acabar, que eu já vou já vou procurar aqui em Salvador. Não são ferramentas caras, cara. Não são, né? Até porque o dentista usa muito, né? Sim. Agora, uma pergunta aqui de uma galera que não curte fazer esqueleto. Não gosta de fazer esqueleto. É possível você trabalhar com a Clay sem fazer o esqueleto? Fazendo in natura ali? Dá pra arranjar alguma coisinha? Dá, né? Mas é dar um tiro no pé. Por quê? Por que você fala isso? Porque tudo que você esculpe precisa de uma estrutura. Nem que seja um arame reto no meio, você precisa. Porque senão você corre o risco da massa colapsar, dela ceder, dela quebrar. Tem que fazer esqueleto, cara, não adianta. É mesmo? Deixa a preguiça de lado, vai fazer um esqueletinho. Você não precisa fazer o melhor esqueleto do mundo, mas faz uma estrutura de sustentação, você vai ter muito mais liberdade para... não é essa... Você fez o personagemzinho assim. Não é essa pose que eu quero. Pega ali, você quebra, bota na posição que você quer e corrige. Se você for fazer isso sem o esqueleto, você vai ter que soldar tudo de novo, vai ter que trabalhar com a ferramenta quente. Dá para fazer? Dá, problema nenhum. Eu tenho um amigo que trabalha inclusive com cera, que ele só faz a estrutura com a própria cera. Caraca! Mas é o processo dele, ele está acostumado a fazer isso. Uma dica que eu dou pro pessoal aqui, que assiste, eu faço um boneco com papel alumínio. Aí eu revisto com biscuit, deixo na posição e espero secar. Isso aí. Depois vai dar você pronto. Fez uma armação. Você fez uma estrutura. Para peças de 15 centímetros, 20, dá bem. Passando disso, é melhor ter um arame. Eu sempre falo pro pessoal. Vai pro arame, né? O que a gente tem que pensar, uma coisa que a galera tem que começar a pensar, é que não existe uma regra fixa. Existe um processo, é importante você saber entender esse processo para depois poder usar ele da melhor maneira possível para você. Eu não gosto muito dessa galera que fica cagando regra aí na internet e falando que só funciona se fosse. Não tem isso. Se você faz dessa sua maneira e funciona para você, excelente, né? Continua, porque está funcionando. Se não tivesse funcionando, beleza, aí você vai fazer de uma outra maneira. Mas se funciona, mete bronca, vai fazer, cara. Eu acho que o mais importante é fazer. Não é ficar preso a rótulos e regras. O importante é fazer. Funcionou, continua. Fazendo o seu trabalho honesto, não agredindo ninguém, né? Você mesmo, poxa! Exatamente. Vambora! Né? Mas se você for estudar um processo certinho, né, dentro de parâmetros, aí você tem que fazer um esqueletozinho, existe uma maneira de fazer, proporcional, calcular proporção, escala, principalmente se você quiser se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho, entrar no mercado de colecionadores, aí tem um monte de regra para ser seguida, não tem jeito. Então, acho que viagem, você parou num ponto muito legal, porque a próxima pergunta é essa. Como é que consegue vender essa arte, né? Aquela história, muito provavelmente o nosso público existe. Mas onde é que esse público está? Né? Então... Fala aí, por favor. Assim como qualquer público hoje,
tá na internet. E aí você vai ter uma série de nichos. Você tem um colecionador que tem um limite de gasto de R$100. Você tem um colecionador que tem um limite de gasto de R$300. Você tem um colecionador que tem um limite de gasto de R$800. Você tem um colecionador que tem um limite de gasto de R$20 mil. E aí você tem que entender qual é o público que você quer atingir. Você quer atingir o cara que gasta ali 5, 10 mil reais numa escultura? Você quer atingir o cara que gasta R$1.000 numa escultura? Então, assim, eu sempre, quando pensei em trabalhar com isso, quando comecei a trabalhar com isso, eu sempre pensei em atingir um público o cara que gasta 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, 20.000, 30.000 numa escultura. Meu público é esse. Mas eu tive que me especializar para isso. E ter que se especializar é estudar muito, produzir muito, aprender a ouvir cliente e procurar na internet, entender esse cliente na internet. Ir atrás de grupo de colecionadores, começar a selecionar esses grupos, em que grupo que você posta, de que maneira que você posta, qual é o horário que você posta, achar os grupos internacionais e cativar esse cliente, mostrar seu trabalho, falar assim, estou produzindo isso, a gente já entregou essa peça, e é isso, é um trabalho de formiguinha, tem que tirar foto direito, tem que saber falar inglês, né, você tem um caminho longo para seguir, né, cara, nessas horas que eu penso assim, então, a grana que eu gastei lá do meu salário quando eu tinha 15 anos para estudar inglês na hora do almoço e aprimorar o inglês, entender como é que se fala inglês, valeu a pena. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Hoje valeu. Coisa boa, irmão. Hoje, 90% das vendas do estúdio em status de super-herói são para fora do Brasil. Legal. Parabéns, irmão. Parabéns. Eu até vi isso na sua última live. Desculpe te cortar. Não, tranquilo. E interessante, a nível financeiro ainda é bacana que é dólar, né? Exatamente. Legal, né? Exato. Cara, eu fico... Não, de verdade, eu fico feliz, velho. Porque, tipo, imagino que teve muita batalha nesse meio aí, homem. Cara, pra conseguir um público internacional, isso é muito legal. Assim, as pessoas falam que eu sou uma pessoa de sorte. Não, então, eu não acredito em sorte. Eu acredito em trabalho duro. Eu acredito em trabalho duro. Essa pessoa não conhece a história do Jaspion. Não. Vai conhecer talvez agora. Mas assim, quando eu voltei a modelar, quando eu voltei a esculpir, eu tive a sorte de ter compartilhado um novo spawn que eu estava fazendo em um grupo gringo, e um mega fã assim, do spawn viu, ficou louco, falou, bicho, você tá fazendo isso? Eu falei, tô, eu posso acompanhar? Eu falei, pode, eu posso dar algumas ideias? Eu falei, cara, agora! E aí, uma coisa que as pessoas não sabem, foi um projeto que tá acontecendo há quase 4 anos. Quase 4 anos. Porque eu comecei a modelar ele em janeiro de 2015. Esse projeto ficou parado 8 meses ou 9 meses. E aí eu voltei a modelar ele devagarzinho. Eu levei, de quando eu comecei a mexer nele até a apresentação do protótipo, eu levei 1 ano. Mas é um projeto insano, assim, se quiser mostrar para o pessoal depois, é um spawn que está sentado num trono, tem LED, ele tem 8 cabeças. E eu imagino... Ele tem uma quantidade de detalhes absurda, assim, é absurdo. Coisa que ninguém toparia fazer isso à mão, hoje em dia. Todo mundo faria isso no ZBrush. Tá? E aí a série tem 30 cópias. A gente vendeu as 30 cópias. Parabéns. As pessoas têm que entender que o mundo hoje ele é cíclico. Aquele mundo estável dos nossos pais, de que você vai trabalhar a vida inteira naquele tipo de trabalho, vai se aposentar ali, isso acabou. Isso não existe mais. Ou você se adapta ao mundo, você está sempre estudando, sempre desenvolvendo uma habilidade nova,
e sempre se adequando a essas novas realidades, você vai ficar para trás. Eu conheço um monte de escultor que não se adapta à internet e que está morrendo. É um cara que vende em feirinha de agronegócio, que faz as coisinhas em argila. Esse cara tá fadado a morrer. Ou ele se adapta a um mundo novo, ou ele a arte dele vai morrer. Né? É isso. Hoje em dia você tem que se adaptar o tempo inteiro. Todo dia você tem que se adaptar. As mudanças sempre ocorreram. É porque agora com essa história de internet parece que é ainda mais rápido, né? Muito mais rápido. Eu tenho essa impressão também. Você pode falar até melhor que você começou há 25 anos, né, irmão? Caraca. Não, pô. Tempo, né, cara? Cara, isso é massa, velho. Você virar assim e falar, poxa, eu trabalho fazendo minha arte, mexendo com as coisas que eu gosto, os super-heróis, os quadrinhos que eu gosto. Isso é massa, pô. Pô, é sonho de muita gente, né? Mas eu vou te falar que é pesado, não é pra qualquer um, não, cara. Não é pra qualquer um. É aquela história, é legal, não é fácil. Não é fácil, é bom, eu me divirto muito. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro fazendo só isso, assim, só modelando. Cara, mesmo você gosta assim, cara? Desse nível assim, é? Cara, se eu tivesse alguém que me pagasse, assim, tô te dando aqui, 10 pau por mês. Fica aí só fazendo as coisas, só modelando, você não precisa tirar molde. Nossa, cara, acabou. Bota uma vitrine na rua, modela aí. Fico lá só. Que massa. Cara, você não vê a hora passar, cara. Eu não vejo a hora passar. Eu começo a modelar, daqui a pouco minha esposa vem e vem, cara, você não vai sair daí, não? Aí eu falo, mano, não comecei agora não, cara. Já tem 2 dias que você tá nisso daí, sai daí. Mas a gente tá rindo, dando risada, mas é trabalho. É trabalho, né? É trabalho, você tem que dar conta. Eu tô vendo aí agora. Não dá conta, não. Você vai ver o cliente te enchendo a paciência, cobrando no direito dele, com tá razão, certo? Com razão. E as contas acumulando. É trabalho. E eu falo que eu trabalho mais do que eu se tivesse um emprego normal. Porque às vezes eu chego no estúdio 8 da manhã, vou sair 10 da noite. Né? Eu vou agora fazer uma pergunta pessoal, sou sincero. Eu fui misturando aqui uma pergunta na outra, mas foi bom, deu pra responder bastante aí o que a galera perguntou, né? Massa que você contou sua trajetória, tipo de coisa. E agora tem um pouquinho, um pedacinho, né, cara? Imagino, né? Não contou muito perrengue que deve ter acontecido, né? Nossa. Nossa, tem muita história, cara. Muita história. Mesmo? Mas, legal. Manda lá. Pronto. Manda a pergunta aí. Querendo saber mais história do Heleno, pessoal, vá no YouTube dele, Eight Art Studio, é isso? Isso aí. Eight Art Studio. O logo é massa, é um 8, virado de cabeça para baixo, é o símbolo do infinito. O símbolo do infinito, o famoso símbolo do infinito, isso aí, né? Como é a nossa criatividade, infinita. Beleza. Embalar para enviar. Recentemente eu fiz um Jiraya, o Ninja, mandei da Bahia de Salvador, acho que pro Espírito Santo. Uma cidade longe, né? Rapaz, o Jiraya chegou complicado. Ele perdeu um bracinho, eu fiz tudo direitinho, embalei legal, mas é correio, né? Os correios, eu não sei, demorou para chegar, eu imaginei, entrei em contato com os correios, tal e tal. Eu não sei o que aconteceu, velho. Eu tentei realmente dar o meu melhor na embalagem, como eu faço, mas o Jiraya chegou com um bracinho solto. O cliente foi até muito legal, que ele viu que teve problema nos correios, mas foi sorte aí, velho. Né? O cara foi legal comigo. Ele jogou uma colinha e ficou feliz da vida. Show. Mas é isso que acontece, cara. Acontece com você isso, irmão, também, de vez em quando? Cara, isso acontece com todo mundo. É mesmo? Até com as maiores empresas do ramo, tipo Sideshow, Prime One, XM, todas elas têm problema com transporte. Até essa galera que produz em série, assim, grande, né? Sim. Todos eles têm problema com transporte. Esse é um negócio triste, hein? Eu tive algumas estátuas que chegaram quebradas. E olha que normalmente eu fabrico minhas caixas são grandes. Não tem empresa que fabrique caixa para elas. Quando eu falo caixa, é a caixa de arte, onde tem os desenhos da peça e tal. Não tem empresa que fabrica isso. Então, normalmente eu faço o quê? As minhas peças elas vão desmontadas e você consegue montar elas com ímã. Né?
Elas têm ímã para conectar. Então, elas vão encaixadas dentro de um shell, dentro de uma concha de isopor. Então, são várias lâminas de isopor que eu vou recortando e encaixando peça por peça dentro, para que essa peça não fique balançando. É a melhor maneira que tem para enviar. Então, aí depois ela vai dentro, depois essa casca de isopor, a gente sela ela com fita adesiva de todos os lados para o isopor não mexer. Isso vai dentro de uma caixa. Essa caixa vai dentro de uma outra caixa com isopor protegendo dos lados também, para que isso fique o mais sólido possível. E a gente costuma fazer uma coisa chamada crash test, que é um teste de quebra. Então, você ainda faz isso? Ainda faço isso. A primeira cópia eu faço isso. A gente fecha a caixa toda e joga escada abaixo. E aí a gente fica jogando escada abaixo, fica chutando, para ver se isso não vai quebrar, se isso vai aguentar o impacto. O mais legal é que você está falando sério, você faz isso mesmo, né? A gente faz isso, tem que fazer. Muito bom. Tem que fazer. Você tem que fazer para garantir para o teu cliente que a peça vai chegar inteira. E ainda assim, às vezes, as transportadoras conseguem quebrar. Se a peça chegar muito quebrada e o cliente não fala assim, não vou colar nada. Não vou colar nada. Aí o que você faz? Você fala para o cliente, destrói isso daí que eu estou te mandando uma nova. E aí você manda uma nova para o teu cliente, ele te manda as fotos daquela destruída, até porque as nossas peças elas são numeradas. Então, se o cara não destrói a peça e eu mando uma nova, ele fica com dois números iguais, entendeu? Descarado, entendi. E eu não posso ter isso no mercado não aceita isso, porque o cara pode falar que está quebrado, né? Passa a colinha lá, finge que destruiu e revende, por exemplo, o cara que comprou o número 1, fica com 2 número 1s, vende uma para outro cliente, e isso queima meu filho no mercado. Eu não posso trabalhar assim. Então, se o cara recebe quebrado, eu falo, destrói. Me manda o vídeo, as fotos da peça destruída, que eu te mando uma nova. E aí você fica com prejuízo, né? Você assume o prejuízo. E a vida é assim, a vida de gente grande é essa. Né? Trabalha mais para pagar o prejuízo. Isso mesmo, né? É aquela questão. Vai ter prejuízo, mas vai ficar com a honra do escultor intacta, né? Exatamente. Isso é importante. Isso aí, seu nome tá limpo. Porque a única coisa que você tem no mercado é seu nome. Se você queima seu nome, você para de vender. Né? Para de vender e aí o negócio fica feio. Exatamente. Pronto, grande Heleno. Rapaz, eu acho que já tá, tipo assim, ficou muito massa, velho. Eu acho que já tá... Pô, cara, fico feliz, cara. Eu sei que, poxa, falar de escultura, pelo que você já disse aí pra gente, rapaz... E dava pra gente conversar aí mais umas 15, 20 horas, né, cara? Massa, muito bom. Mas bora ver aí como é que vai ser o feedback da galera, né? De repente a gente faz um outro depois, né, cara? Legal, quem sabe aí, ó. Você é um cara de E boa. aí, de repente uma coisa legal, de repente isso abre a porta para outras pessoas animarem de conversar com você também, né? A ideia é essa, a ideia também é essa, né? Legal. Eu fiquei muito contente que você participou, porque é um negócio assim, eu vi seu trabalho é legal, é fera, e é aquele negócio que talvez o pessoal possa olhar, rapaz, isso aí é difícil, isso aí não dá pra eu fazer não, sabe? Mas mostrar que tem um cara que vem e o cara faz mesmo, né? Ao decorrer do vídeo, depois eu vou ter que editar esse papo de 1 hora, Heleno. Bora lá. Já deixar aqui, que ainda tá gravando, agradecer demais, muito legal, um artista show. Veio aqui no canal que eu não é quase artista, né? Não, cara, já é. É mesmo? Tu já vende, tu já é artista, cara. Valeu, cara. É isso mesmo. Show de bola. A arte tá aí, né? Bora passar pra frente, que é bom demais. Isso aí. Valeu, grande Heleno. Segue lá o Heleno no Instagram, no Facebook, né? Também. Facebook e o YouTube, pô. Estamos aqui no YouTube, já vai lá e assiste as lives dele. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e acompanhem o trabalho do brother. Tchau, valeu, tchau. gente. Até mais.